Você consegue imaginar ser algemada no meio da rua, sem ter feito absolutamente nada? Agora imagina que isso acontece com uma general do exército. Uma mulher negra, de alta patente, humilhada como se fosse uma criminosa. Tudo por causa da cor da pele. Assustador, né? Mas calma, essa história tem uma reviravolta tão poderosa que vai te deixar de boca aberta. Antes de eu te contar tudo, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí de onde você está assistindo. Porque hoje a verdade vai doer, mas vai despertar. Bora pra história. Eu nunca vou esquecer o som da sirene. Aquelas luzes vermelhas e azuis refletindo no retrovisor pareciam normais, até que não foram. Era uma manhã comum. Eu saía de uma conferência militar em Washington, D.C., vestindo meu uniforme com todas as minhas condecorações no peito. Eu sou a General Regina Wallace, uma das poucas mulheres negras no alto escalão das Forças Armadas dos Estados Unidos. Naquele momento, eu era apenas mais uma mulher negra dirigindo um carro de luxo num bairro nobre. Eles não sabiam quem eu era, ou sabiam e não se importaram. Um dos policiais se aproximou com a mão já no coldre. Pediu meus documentos e antes que eu pudesse pegar minha identificação militar, fui arrancada do carro, algemada, empurrada contra a lataria com o joelho nas minhas costas. E foi aí que tudo mudou, porque naquele momento eu fiz uma ligação. No meio da humilhação, minha voz permaneceu firme. Liguei para o Pentágono. Sim, o Pentágono. E mesmo com os gritos dos policiais mandando eu calar a boca, a pessoa do outro lado da linha ouviu tudo. E então, algo inacreditável aconteceu. Em menos de 5 minutos, 3 viaturas da polícia militar chegaram. A expressão dos policiais civis mudou num instante. Os rostos que antes transbordavam arrogância ficaram pálidos. Um dos PMs se aproximou, identificou-se como tenente do Departamento de Segurança Nacional e exigiu a liberação imediata. Eles me desalgemaram, mas a vergonha, essa eles jamais poderiam apagar. Aquela ligação não apenas me libertou, mas deu início a um escândalo que mudaria suas vidas e as nossas para sempre. A história correu como fogo em palha seca. Jornais, redes sociais, canais de TV, todos queriam saber como 2 policiais puderam algemar uma general condecorada em plena capital do país. E aí os detalhes começaram a emergir. Descobriram que não foi um erro qualquer. Aqueles policiais já tinham um histórico de abordagens violentas, quase todas com o mesmo padrão. Negros, latinos, pessoas fora do lugar. Um deles, inclusive, havia sido denunciado por conduta racista meses antes, mas o caso foi arquivado. Quando o Departamento de Justiça começou a investigar, ficou claro que aquilo não era um ato isolado. Era parte de um padrão enraizado, um sistema que sempre se manteve de pé graças ao silêncio. Mas, naquele dia, o silêncio foi quebrado por uma ligação, e isso custou caro. Os 2 foram exonerados. E não apenas isso. Abriram uma investigação federal contra a delegacia inteira. O chefe de polícia pediu demissão. Protestos começaram a surgir em frente ao prédio. O sistema finalmente estava sendo exposto. Tudo por causa de um momento que poderia ter terminado com minha morte, como tantos outros. Muita gente me perguntou, depois, General, como você conseguiu manter a calma? Por que não reagiu? A verdade é que nós, pessoas negras, somos treinadas para sobreviver. Desde pequenas, aprendemos que não podemos levantar a voz, que não podemos errar, que precisamos ser 3 vezes melhores para receber metade do respeito. Mas naquele dia, eu não era apenas Regina. Eu era cada pessoa negra que já foi parada sem motivo, que já foi algemada sem razão, que já teve a vida arrancada por um erro protocolar. A diferença é que, dessa vez, a vítima tinha uma linha direta com o poder. E essa linha foi usada não para me proteger, mas para mostrar que nós também temos voz. E que essa voz, quando usada com coragem, pode derrubar sistemas inteiros. Essa história não é só sobre mim, é sobre todos nós. E a pergunta que fica é: quantas vidas ainda precisam ser destruídas antes que o racismo institucional seja tratado como o crime que realmente é? Você quer saber o que aconteceu comigo depois? Eu continuei servindo. Mas hoje, além da farda,
carrego outra missão: denunciar. Mostrar que o racismo não está apenas nas ruas escuras ou nas falas ofensivas. Ele veste uniforme, carrega distintivo e, muitas vezes, se esconde atrás de protocolos. A diferença é que agora ninguém mais pode fingir que não vê. Eles tentaram me silenciar, mas acabaram se destruindo. E eu sigo viva, forte e mais determinada do que nunca a lutar por justiça. Porque a minha história, infelizmente, poderia ser a de qualquer pessoa preta nesse país. Mas naquele dia, por uma ironia do destino, ela virou manchete e expôs um sistema que por muito tempo viveu da nossa dor. Mas agora tem que encarar a verdade. E você está pronto para ela? O tempo passou, mas as marcas daquela manhã permanecem vivas não no corpo, mas na alma. As algemas foram retiradas, sim, mas o trauma, esse não desaparece com o som do clique metálico. Há noites em que ainda acordo sobressaltada, revivendo o momento em que minha dignidade foi colocada no chão. E não foi só minha dignidade. Foi a dignidade de todas as mulheres negras que, diariamente, precisam provar que são humanas antes de serem reconhecidas como profissionais, cidadãs, seres de direito. O sistema tenta nos moldar ao medo. Ele nos ensina que devemos agradecer por não termos sido mortas, como se isso fosse um favor. Mas eu me recuso a aceitar isso como normal. Eu me recuso a chamar o racismo de mal entendido. A minha história precisa ecoar como um alerta, como um espelho e como um grito. Depois da exposição midiática, comecei a ser vigiada. Era sutil no início. Carros desconhecidos estacionados em frente à minha casa, agentes do governo me fazendo perguntas irrelevantes, como se estivessem buscando uma brecha para me desacreditar. Eles queriam que eu cometesse um erro, que perdesse a paciência, que reagisse como a imagem distorcida que constroem de nós. A mulher negra agressiva, difícil, fora de controle. Mas eu me mantive firme. E cada vez que tentavam me sabotar, eu falava ainda mais alto, porque o racismo é covarde. Ele tenta silenciar por cansaço, por desgaste, por isolamento. E eu sabia, se eu recuasse, eles ganhariam. Mas se eu continuasse, abriria caminho para que outras ocupassem os espaços que nos foram negados por gerações. Minha existência já era um ato político. Agora minha voz se tornou resistência viva. Comecei a visitar escolas públicas, a olhar nos olhos de meninas negras que até então acreditavam que ser general era um sonho inalcançável. Algumas delas me perguntaram se eu voltaria atrás, se pudesse, se eu deixaria de fazer aquela ligação, de me expor, de mexer com o sistema. Eu olhei para elas e disse: se não fosse por aquela ligação, talvez vocês nunca tivessem ouvido falar de mim. Talvez pensassem que o lugar de vocês é sempre atrás, sempre abaixo. A luta que travei não foi só por justiça. Foi por representatividade, porque nós precisamos nos ver em lugares de poder. Precisamos saber que podemos ser mais que estatísticas, mais que vítimas. Podemos ser líderes, estrategistas, vozes, ativas em um mundo que sempre tentou nos silenciar. Mas não pense que minha caminhada passou a ser celebrada por todos. Alguns veículos começaram a publicar matérias tentando desconstruir minha história. Pegaram trechos do meu passado, fotos antigas, tentaram pintar minha imagem como alguém instável, desequilibrada, dissimulada. Ela planejou tudo, diziam. Queria fama, mas a fama nunca foi meu objetivo. Eu só queria voltar para casa em segurança naquele dia. E mais do que isso, eu queria poder andar livremente pelas ruas do país que ajudei a proteger, sem que a cor da minha pele definisse se eu viveria ou morreria. Aquela não foi uma denúncia contra 2 policiais. Foi uma denúncia contra um sistema inteiro. E como toda denúncia profunda, ela incomoda. Ela expõe feridas que muitos preferem esconder. A história continuou ganhando força. Um documentário foi produzido. Fui convidada para dar palestras fora do país. Mas o mais marcante foi ver outras vítimas, pessoas comuns, criarem coragem para denunciar o que sofreram. Jovens que antes tinham medo até de registrar um boletim de ocorrência. Mulheres que disseram: se ela conseguiu falar, eu também posso.
E isso para mim vale mais do que qualquer medalha, porque o verdadeiro poder não está nas insígnias do uniforme, está na capacidade de inspirar mudança. E hoje, mesmo com cicatrizes, mesmo com o peso de tudo o que vivi, eu sei. Minha história salvou outras vidas. E continuará salvando. Porque enquanto o racismo existir, minha voz não vai se calar. O tempo passou, mas as marcas daquela manhã permanecem vivas, não no corpo, mas na alma. As algemas foram retiradas, sim, mas o trauma, esse não desaparece com o som do clique metálico. Há noites em que ainda acordo sobressaltada, revivendo o momento em que minha dignidade foi colocada no chão. E não foi só minha dignidade. Foi a dignidade de todas as mulheres negras que, diariamente, precisam provar que são humanas antes de serem reconhecidas como profissionais, cidadãs, seres de direito. O sistema tenta nos moldar ao medo. Ele nos ensina que devemos agradecer por não termos sido mortas, como se isso fosse um favor. Mas eu me recuso a aceitar isso como normal. Eu me recuso a chamar o racismo de mal-entendido. A minha história precisa ecoar como um alerta, como um espelho e como um grito. Depois da exposição midiática, comecei a ser vigiada. Era sutil no início. Carros desconhecidos estacionados em frente à minha casa, agentes do governo me fazendo perguntas irrelevantes, como se estivessem buscando uma brecha para me desacreditar. Eles queriam que eu cometesse um erro, que perdesse a paciência, que reagisse como a imagem distorcida que constroem de nós. A mulher negra agressiva, difícil, fora de controle. Mas eu me mantive firme. E cada vez que tentavam me sabotar, eu falava ainda mais alto. Porque o racismo é covarde. Ele tenta silenciar por cansaço, por desgaste, por isolamento. E eu sabia, se eu recuasse, eles ganhariam. Mas se eu continuasse, abriria caminho para que outras ocupassem os espaços que nos foram negados por gerações. Minha existência já era um ato político. Agora, minha voz se tornou resistência viva. Comecei a visitar escolas públicas, a olhar nos olhos de meninas negras que, até então, acreditavam que ser general era um sonho inalcançável. Algumas delas me perguntaram se eu voltaria atrás, se pudesse, se eu deixaria de fazer aquela ligação, de me expor, de mexer com o sistema. Eu olhei para elas e disse: se não fosse por aquela ligação, talvez vocês nunca tivessem ouvido falar de mim. Talvez pensassem que o lugar de vocês é sempre atrás, sempre abaixo. A luta que travei não foi só por justiça, foi por representatividade, porque nós precisamos nos ver em lugares de poder. Precisamos saber que podemos ser mais que estatísticas, mais que vítimas. Podemos ser líderes, estrategistas, vozes, ativas em um mundo que sempre tentou nos silenciar. Mas não pense que minha caminhada passou a ser celebrada por todos. Alguns veículos começaram a publicar matérias tentando desconstruir minha história. Pegaram trechos do meu passado, fotos antigas, tentaram pintar minha imagem como alguém instável, desequilibrada, dissimulada. Ela planejou tudo, diziam. Queria fama. Mas a fama nunca foi meu objetivo. Eu só queria voltar para casa em segurança naquele dia. E mais do que isso, eu queria poder andar livremente pelas ruas do país que ajudei a proteger, sem que a cor da minha pele definisse se eu viveria ou morreria. Aquela não foi uma denúncia contra 2 policiais. Foi uma denúncia contra um sistema inteiro. E como toda denúncia profunda, ela incomoda. Ela expõe feridas que muitos preferem esconder. A história continuou ganhando força. Um documentário foi produzido. Fui convidada para dar palestras fora do país, mas o mais marcante foi ver outras vítimas, pessoas comuns, criarem coragem para denunciar o que sofreram. Jovens que antes tinham medo até de registrar um boletim de ocorrência. Mulheres que disseram: se ela conseguiu falar, eu também posso. E isso para mim vale mais do que qualquer medalha, porque o verdadeiro poder não está nas insígnias do uniforme, está na capacidade de inspirar mudança. E hoje, mesmo com cicatrizes, mesmo com o peso de tudo o que vivi, eu sei. Minha história salvou outras vidas e continuará salvando, porque enquanto o racismo existir, minha voz não vai se calar. Com o passar dos meses,
percebi que a minha história havia ultrapassado os limites do noticiário. Ela se tornou pauta de debates políticos, alvo de artigos acadêmicos, inspiração para projetos sociais e, o mais importante, um chamado à resistência para comunidades inteiras. Mas havia algo que ninguém via: o cansaço. Um tipo de exaustão que não é física, mas emocional. A luta contra o racismo não termina quando as câmeras se desligam. Não termina quando os culpados são punidos. Ela continua em cada sala de reunião, onde minha presença ainda incomoda. Em cada espaço onde esperam que eu seja grata por simplesmente estar ali. Comecei a sentir o peso do fardo que carrego. Porque não é fácil ser símbolo. Não é fácil ser referência quando tudo que você queria era paz. Mas eu entendi que, para nós, paz é algo que precisa ser conquistado e mantido com resistência. Um dia, fui convidada para uma cerimônia de homenagem no Capitólio. Um evento que, supostamente, seria para reconhecer minha bravura, meu legado. Sentei na primeira fileira, cercada por autoridades, câmeras e discursos preparados. Mas foi quando uma jovem de cabelo trançado subiu ao palco, estudante de direito, que algo me atingiu de forma profunda. Ela não me homenageou apenas como general. Ela me homenageou como símbolo de uma geração que decidiu não aceitar mais migalhas. Ela disse diante de todos: General Regina não nos salvou com armas. Ela nos salvou com a voz. Ela mostrou que uma mulher preta pode ser um exército inteiro. Naquele momento, eu chorei. Pela primeira vez, chorei em público. Não de tristeza, mas de alívio, porque percebi que tudo o que enfrentei estava germinando em outras pessoas. Estava inspirando, estava crescendo. Depois daquela cerimônia, fui procurada por um grupo de advogadas negras. Elas queriam minha ajuda para criar uma instituição de apoio a vítimas de racismo policial. Aceitei na hora. A ideia era simples, mas poderosa. Oferecer suporte jurídico, psicológico e até financeiro para pessoas que sofrem as mesmas agressões que eu sofri, mas que muitas vezes não têm quem as defenda. O nome da instituição? Liberdade Negra. Começamos pequenos, mas em poucos meses já havíamos atendido mais de 400 casos, muitos deles com finais diferentes graças à nossa atuação. Jovens que seriam esquecidos pelo sistema agora tinham alguém lutando por eles. E foi aí que eu entendi. Minha missão nunca foi apenas militar. Foi civil, social, humana. Eu fui forjada na disciplina da caserna, mas minha guerra verdadeira era contra a injustiça fora dos quartéis. A última vez que voltei à delegacia, onde fui algemada, foi para acompanhar uma das vítimas que estávamos defendendo. Eu poderia ter evitado aquele lugar. Poderia ter deixado as lembranças enterradas, mas voltei, e ao entrar, senti os olhares. Alguns de desprezo, outros de medo, mas havia um olhar diferente. O de uma nova oficial negra, recém-formada, que agora fazia parte daquela instituição. Ela me reconheceu e com um aceno discreto sorriu. Aquilo me deu esperança. A mudança é lenta, às vezes dolorosa, mas ela começa assim, com presença, com ocupação, com representatividade e com histórias como a minha que não se escondem, que não se apagam, que não aceitam o silêncio como resposta. Hoje, mais do que nunca, eu entendo meu papel. Não sou apenas uma sobrevivente, sou uma ponte, um farol, um alerta, Porque enquanto houver alguém que acredite que a cor da pele pode determinar o valor de uma vida, eu estarei aqui, lutando, educando, expondo e vivendo com dignidade. A pergunta que me fazem com frequência é: General, se pudesse voltar no tempo, faria algo diferente? E a minha resposta é sempre a mesma: não. Porque se eu não tivesse passado por tudo aquilo, talvez ninguém estivesse ouvindo agora. E se hoje você está ouvindo? Então essa história já começou a mudar o mundo. E agora, depois de tudo, eu respiro. Não com alívio, mas com consciência. A consciência de que ser uma mulher negra, general e ainda assim vítima do preconceito mais cruel, foi a maior prova de que o racismo não respeita farda, patente ou honra. Ele atravessa tudo, feito lâmina invisível. E mesmo assim, eu venci. Porque transformei dor em força. Porque não deixei que me moldassem ao
Silêncio. Porque diante das algemas levantei a cabeça. Eu não fui apenas mais um número, não fui apenas mais uma vítima calada. Eu fui a ruptura, a fresta de luz que invadiu um sistema escuro e apodrecido. A partir da minha história, outras vozes começaram a se levantar. E juntas, estamos construindo algo que nunca mais poderá ser apagado. Um novo capítulo, onde dignidade não depende da cor da pele. Onde respeito não precisa ser implorado. Onde justiça deixa de ser exceção. Aos que me algemaram, vocês tentaram me prender. Mas me libertaram. Me libertaram do medo, da hesitação, do silêncio. Sem querer, fizeram de mim símbolo de uma luta que vocês fingem não ver. E é por isso que hoje eu ando com mais firmeza. Não para mostrar poder, mas para mostrar presença. Para dizer ao mundo que estamos aqui. Que não aceitaremos mais que nossos corpos sejam tratados como ameaça. Que não seremos mais apagados dos livros, das salas de comando, dos noticiários. A minha história não termina no grito que dei, na ligação que fiz ou na punição que vocês receberam. Ela continua em cada mente que se abriu, em cada jovem negro que entendeu que pode, sim, ocupar os espaços mais altos, e pode fazer isso com orgulho, sem abaixar os olhos, sem se desculpar por existir. Hoje, quando olho no espelho, vejo mais do que a mulher que um dia foi arrastada e humilhada. Vejo a mulher que se ergueu, que enfrentou o sistema com o peito aberto, que fez história não por querer glória, mas por não aceitar ser invisível. E eu digo a você que está me ouvindo agora, talvez em silêncio, talvez com lágrimas nos olhos, não deixe que te silenciem. Não deixe que o medo te cale. Você tem voz, você tem força, e a sua história importa. Porque enquanto houver um de nós de pé, nenhum de nós estará sozinho. Essa é a verdadeira vitória. E essa é a liberdade que eles nunca vão conseguir algemar. E se você chegou até aqui, é porque essa história te tocou de verdade. E é por isso que eu te peço de coração. Não deixa essa mensagem morrer aqui. Clica no like agora, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as próximas histórias que ninguém tem coragem de contar. Isso ajuda demais o canal a continuar crescendo e trazendo vozes que o mundo insiste em silenciar. Agora, para mostrar que você faz parte dessa resistência, escreve aí nos comentários: eu não me calo diante do racismo. Essa frase, além de poderosa, vai mostrar que juntos a gente é mais forte. Então comenta, compartilha com alguém que precisa ouvir essa história e vamos transformar indignação em atitude, porque aqui cada história é uma arma contra a injustiça e você faz parte disso. Obrigado por assistir e até a próxima.